Começa agora Mais Que Condomínios, um programa que vai surpreender você. Hoje falaremos sobre reputação digital com duas convidadas fantásticas. Mas antes, não posso deixar de mencionar nosso patrocinador master, a Repinte, especialista em restauração predial. Dá uma ligadinha para eles, vai ser a certeza de um bom negócio. Daqui a pouco, a gente volta depois da vinheta. Bom, estamos de volta para tratar de um assunto muito legal com esse time do programa e com duas convidadas incríveis. Doutora Cíndia, gostaria que você se apresentasse, por gentileza. Olá, obrigada pelo convite para estar aqui no Mais Que Condomínios. Eu sou Cíndia Moraca, sou advogada civilista e eu atuo na área do direito digital. Hoje, parte do meu trabalho nos últimos 10 anos é pesquisar comportamento e reputação digital. Eu vou explicar já para vocês o que é isso. E do meu outro lado, nós temos a Maria. Por gentileza, Maria, se apresenta, fala um pouco aí da sua história, sua empresa. Eu sou Maria Priscila, sou jornalista, especialista em marketing de influência, tá? Tenho aí pelo menos 23 anos de carreira na comunicação corporativa e estou aqui para ajudar e poder contribuir um pouquinho falando sobre marketing digital. Legal. E o assunto de hoje é um assunto interessante para todos nós síndicos, né? Mas não só para síndicos, mas para todo mundo que está inserido hoje nas redes sociais. Você sabe que é um assunto, cara, que na verdade é para a sociedade inteira, porque Exatamente. é o síndico, é o conselho, é o morador, é o vizinho, porque antes da gente começar a gravar aqui, para quem não sabia, a gente estava batendo um papo enquanto eu arrumava o microfone e tal, estão me dizendo que não é terra sem lei, é isso? Eu não posso dizer o que eu quero. Exatamente, exato. Mas se eu estou na minha casa, a casa é minha, eu falo o que eu quiser. Não? Não. E a Cíndia vai falar a respeito disso. E aí, é terra sem lei? Não é terra sem lei, gente. Primeiramente porque aqui no nosso país, a Constituição Federal, ela é soberana. Então, os nossos direitos estão lá garantidos, escritos, prescritos. Não tem o que a gente discutir sobre isso. Além disso, a gente tem todas as outras leis complementares. Então, aqui a gente tem o Código Civil, dentro do Código Civil, lei de condomínios, lei de locação, tudo que afeta todas essas e outras áreas, mas a gente também tem o Marco Civil da Internet, que é aquele que trata especificamente do que acontece nas redes sociais. A gente tem também a LGPD, que protege os nossos dados. E a pergunta aqui do Renato, que é a que eu mais escuto, mas e a minha liberdade de expressão? Minha rede social não é minha casa? Falar nas redes sociais é como abrir a porta de casa e gritar para um monte de estranhos passando na rua. Aí você me pergunta, mas eu moro em condomínio fechado, ninguém vai ver. Mas você conhece o seu vizinho? Você conhece o funcionário do seu vizinho? Você conhece o entregador do iFood que veio fazer uma entrega ali? Você conhece os convidados do churrasco? Você conhece a banda de pagode que está tocando no churrasco do vizinho? Não conhece, então você está falando para estranhos. Mesmo quando a sua conta é privada, mesmo quando você usa um cadeado, mesmo quando você posta no Close Friends. E não é terra sem lei, tem bastante lei aí. Muito bom. Caramba, meio assustador. Eu ia perguntar, você mencionou aí que você segue essa parte de, vamos assim dizer, perfil, como que a pessoa vai Se comportar. depois um deslize. Como que é se recuperar disso? Não é caiu, levanta poeira, sacode, não, né? Então, aí entra muito na questão da gestão de crise, né? Do mesmo jeito que tem processos de gestão de crise de empresas, nós também temos de gestão de crise de imagem. Até estava escutando hoje uma reportagem de manhã falando sobre isso. O processo ele é o mesmo, tá? A partir do momento que você tem um determinado escândalo ou você tem algum processo que possa te prejudicar como imagem, como pessoa, você depois com certeza vai ter que ter um trabalho árduo de recuperação dessa imagem. E não é fácil, né? O leite que já derramou muitas vezes, você não volta. Mas sim, a gente vive em um momento também, inclusive, em que as coisas estão muito delicadas,
para o que se fala, como se fala, e aquilo que pode ser ok para você, para outra pessoa pode não ser ok. Então, cada vez mais, usar a política da boa vizinhança nos dias atuais é ser inteligente. Mas nessa linha do que você está falando, falamos do depois, né? E o antes? Vocês duas trabalham nisso também, na prevenção? A gente, assim, como síndico, né? A gente faz sempre as manutenções preventivas para evitar ter que fazer as manutenções corretivas que são mais caras e mais demoradas, né? Eu acredito que nesse cenário seja a mesma coisa, né? Vocês fazerem um treinamento ou uma orientação com as pessoas antes, para evitar, né? Como é que isso funciona? A gente pode separar esse processo em duas vertentes, né? Aquela pessoa que tem realmente um alcance público maior e aquela pessoa que tem um alcance público menor. Apesar que hoje em dia, a partir de 1.000, 2.000 seguidores, você tem que parar para pensar que já é o micro-influenciador e ele já está tendo, de uma certa forma, uma abertura e uma propagação de palavra que pode ganhar uma amplitude muito maior. Mas quando aquela pessoa utiliza a voz para um processo de trabalho profissional, obviamente, da mesma forma que você faz um planejamento de manutenção e de prevenção, existe sim um trabalho que precisa ser feito de o que eu vou falar, qual é o meu perfil de conteúdo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E sim, a gente sugere para que essa pessoa que queira estar cada vez mais tendo esse espaço valorizado, que busque uma equipe, um profissional que possa ajudá-lo a estar tendo esse tipo de medição, esse tipo de acompanhamento do que pode e do que não pode. Eu, inclusive, tive uma reunião hoje sobre isso, exatamente sobre isso, tá? A respeito da minha própria persona, como pessoa, como profissional. Até onde eu posso ir, até onde eu posso falar, até o que eu não devo falar. E aí sim, nós temos profissionais hoje no mercado que podem me ajudar você, ajudar quem tiver interesse de estar melhorando. Tinha um passado que a equipe, para fazer isso, eu já entendi que a gente tem que ter um advogado junto para ajudar, mas pelo leigo aqui, você tem uma pessoa que edita o vídeo, você tem uma pessoa que cria o conteúdo, você tem uma pessoa que posta não sei o quê, você tem a pessoa que diz o que pode e o que não pode, você vai ter um advogado. É grande equipe, né? Eu ia até passar para a doutora Cíndia no seguinte sentido, né? O papel da Maria é orientar o que interessa e o que não interessa falar, vamos dizer assim, né? Exato. Aí já é o papel da doutora Cíndia, o que pode e o que não pode, né? Porque você tem os limites, porque assim, voltando à história da liberdade de expressão, tal, a liberdade de expressão existe desde que você não afete, você não transgrida nenhuma lei, não agrida uma outra pessoa, vamos dizer assim, né? Falando português mais básico, assim, né? Sem entrar muito no juridiquês. Você também faz esse trabalho do que pode e o que não pode, ou você só atua, putz, derramou o leite, vamos arrumar? Não, na verdade, assim, complementando, então, o que a Maria Priscila falou, hoje o meu escritório trabalha em duas frentes, preventivo e depois contencioso, que é quando a gente precisa limpar o leitinho que derramou. Mas aqui no preventivo, acho que como a Maria falou, e ela disse que teve uma reunião hoje para pensar sobre o conteúdo dela mesmo, existe um trabalho de media training, que é preparar essas pessoas para elas se apresentarem nas redes, especialmente aquelas que têm grande alcance, que têm muita influência, porque nem sempre número de seguidor é o que importa, é quanto de pessoas você alcança. Então hoje, uma grande parte do meu trabalho, eu vou às empresas, às escolas, às faculdades, aos escritórios e faço palestras ou dou consultorias explicando tudo sobre o que é comportamento digital e quais são os efeitos da reputação digital. Acho que durante a conversa aqui eu exploro isso melhor. Mas, de fato, faz parte desse trabalho hoje a gente conseguir usar esses canais como nós estamos aqui hoje para explicar para o cidadão comum que isso não é só para grande influenciador. Porque hoje o que mais acontece é um adolescente que posta um vídeo no TikTok e esse vídeo viraliza e ganha uma repercussão enorme e ele vai parar em todos os portais de notícia e isso acaba causando efeitos de reputação. Isso é incontrolável, né? Porque você jogou na lei... Incontrolável. E eu acho que se a gente pode usar aqui de exemplos... que são reais da vida real, para a gente não ficar no juridiquês,
Semana passada a gente teve o episódio dos jovens que estavam num jogo de faculdade e eles foram filmados falando coisas ofensivas, racistas, e já foram expulsos da faculdade. Se não foram expulsos, foram pelo menos suspensos. Foram demitidos. Demitida do escritório, era uma estagiária de direito demitida de um grande escritório, e acho que a faculdade vai tomar alguma providência. Então pensa só, você tá ali num jogo de fraternidade, aonde a gente sabe que historicamente todo mundo se xinga, todo mundo faz musiquinha, só que a gente vive a era do cibridismo. Vocês já ouviram essa palavra, cibridismo? Não. Cibridismo é a junção das palavras cyber e híbrido. Isso significa que não tem mais uma separação entre o que a gente faz online e offline. O tempo inteiro você está sendo visto. Ah, mas não foi ela que postou. Não, mas você pode ser filmada a qualquer tempo, e isso é o efeito, isso é a repercussão da reputação digital. Pode ser que essa menina que foi demitida de um grande escritório, que amanhã todo mundo esqueça. A internet esquece rápido, já vem outra bomba. Mas não perdoa. Toda vez que você colocar o nome dela lá no Google, você vai achar que ela foi demitida porque falou uma bobagem que gravaram um vídeo. Tudo isso é reputação digital. Nesse cenário que você falou, eu lembrei de uma coisa interessante. Eu não sei se vocês lembram, durante um jogo de futebol, muito tempo atrás, apareceu uma torcedora do Grêmio xingando um goleiro negro de macaco, que é uma coisa que acontecia no futebol a todo tempo. A menina foi filmada e ela respondeu o processo e tal. Hoje em dia, ninguém nem sabe quem é a menina mais. Mas naquele momento, você imagina o que virou a vida daquela menina. Lógico que ela cometeu um crime. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas ela não esperava que isso fosse tomar a proporção que tomou. E hoje, se você jogar no Google racismo no futebol, aparece a foto dela lá. Eu ia perguntar para Maria, e vamos ver se vocês lembram. Cara, muitos anos atrás, uma universidade aqui de São Paulo, na verdade uma fundação muito famosa, teve uma festa de alguns alunos do diretor acadêmico, e eles colocaram nessa festa um espaço fechadinho, tipo uma cabine, e eles colocaram na porta, esse espaço é filmado, meio que parecendo como se fosse de brincadeira. E os casaizinhos acabavam entrando ali e namoravam. E algumas dessas imagens vazaram. E eu lembro na época, porque assim, eu tô falando do começo de mídia, começo de internet, começo de tudo. Foi um escândalo, porque você tinha ali meninas de famílias, é uma faculdade cara, aqui em São Paulo, caríssima, das mais caras, e, cara, tinham cenas ali que não depunha contra, obviamente, tudo que os pais dessas crianças que acabaram de ingressar na faculdade. E naquela época acabou com a vida. Por exemplo, eu lembro tinham duas meninas que, tiveram que mudar de São Paulo, saíram da faculdade, saíram de São Paulo. Hoje, diminuiu essa exposição, vamos dizer assim, da vida íntima das pessoas, e piorou. E a maneira de se cuidar? Porque antigamente tudo bem, você sai de São Paulo e ia pra China, parava. Hoje não mais. Ou se você mudar, ajuda. Não. Hoje, quantas vezes a gente está nas redes sociais e você é pego pelo algoritmo trazendo algum tipo de conteúdo em outra língua e que de repente tem alguma coisa a ver com aquilo que você estava assistindo num determinado momento. Então, realmente, você achar que porque você está fazendo uma mudança de localização de uma cidade, você está sendo protegido, ou você está conseguindo um restart, acho difícil, tá, nos dias atuais. E entendo que piorou muito. E o que a gente tem que fazer, diante de todo esse cenário, e aí falando como mãe tanto de menino como de menina, é tentar buscar orientar. Orientar, explicar e mostrar o quanto está efêmero, o quanto está solto, e o como é fácil hoje você ter realmente esse tipo de conteúdo vazado, como você tem hoje crimes que são feitos em relação a esse tipo de material. E aí não precisamos falar só em relação a crianças e adolescentes, a nós adultos, inclusive, né, o quanto é importante você estar ligado para esse tipo de situação que pode ocorrer
muitas vezes com quem você menos espera, né? E aí, quando o leite derramou, voltamos ao leite, voltamos ao leite. Sabe qual é o problema, Maria? Não sei se você vai concordar, mas aqui assim, o leite, ele já derramou, ele já pasteurizou, ele já azedou faz tempo, nem tem leite mais para derramar. As pessoas hoje em dia, elas vivem prioritariamente expondo as suas vidas na internet, porque existe uma questão da influência negativa, que os grandes perfis, os grandes influenciadores, aqueles que saíram do zero e ficaram milionários, eles causam nos jovens. E o problema do abandono digital e do etarismo digital. Porque, veja só, os jovens, eles não têm a dimensão daquilo que a Maria acabou de falar. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma conta na rede social, todo mundo está postando. Por que eu não vou postar? Porque eu não tenho a dimensão. Mas se vocês soubessem o tanto que tem de casos de sextorção, que é esse conectado com o que você falou, imagens que vazam e depois a pessoa te ameaça, te chantageia para não mostrar suas idades. Na terceira idade, vocês não têm ideia. E eu não sei se vocês têm noção, mas as redes sociais, elas trouxeram um aumento do índice de IST. São as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. A gente chamava de DST antes e agora chama IST. Sabe por quê? Porque o Tinder, vou falar Tinder, mas tem vários outros. Porque o Tinder trouxe de volta o pessoal 60, 70 mais para a vida sexual ativa, e essas pessoas não têm informação sobre IST, elas não usam preservativo, elas não têm a dimensão de que você mandou um nude, você mandou um vídeo ali no chat com alguém e você pode estar exposto a qualquer tempo. A gente não pensa em redes sociais além do nosso celular, mas as pesquisas estão comprovadas que o índice de IST em muitos países aumentou porque a terceira idade está inserida nas redes sociais. Mas sabe que assim, eu acho interessante? Para mim, o cerne dessa questão é uma mudança cultural, né? Da gente entender, né, o nosso papel nas redes sociais, entender as consequências de algumas postagens. Você vê aí, adolescentes, profissionais fazendo algumas postagens unicamente pensando em causar para ter likes, para ter curtidas, né? Mas muitas vezes não pensando nas consequências que isso pode ter, não só para terceiros afetados, mas para a própria pessoa que está fazendo, para a reputação dessa pessoa, né? Então, assim, acho que era interessante falar um pouco, né, dos cuidados, né, que nós precisamos ter, né, para a gente ir se centrando nesse mundo digital, que, querendo ou não, ainda é muito novo para muitos, né, no sentido de se proteger, né, para não cometer alguns atos. Vou pedir licença aqui para a Maria para eu comentar. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental que você está falando é a gente entender o que é reputação digital, que é o conjunto de informações que podem ser encontradas sobre nós, fazendo uma análise do rastro que a gente deixa na internet como um todo, nas redes sociais. E esse termo rastro digital, agora ele tem sido falado mais vezes. Mas o que é um rastro digital? É uma curtida, é um comentário, é uma foto, é um post, é um link que você encaminhou, é uma mensagem que você deixou no WhatsApp, é aquele teste que você brincou e clicou ali para deixar qual que é a cor que você gosta. São aqueles aplicativos que tem em todas as redes sociais para você ou modificar sua foto e criar um avatar. Tudo isso vai deixando um rastro digital sobre você que pode ter uma repercussão negativa, porque a reputação digital ela tem 3 efeitos. O primeiro é o efeito social. Então, você pode ter os seus dados vazados, não sei se vocês já ouviram o termo doxing, que é quando alguém coloca, assim, deliberadamente suas informações nas redes sociais, às vezes para te provocar, porque você está numa discussão, só que isso pode causar um problema seríssimo. Tem a questão de você ser vítima dos golpes de phishing, ou tantos golpes que a gente vê aí todo dia.
tem o efeito administrativo, que é aquele que você pode ser demitido, e eu tenho casos em que o meu escritório foi parecerista, que a pessoa foi demitida por justa causa, por uma curtida, ela deixou uma curtida e foi demitida por justa causa. Mas o principal, esse a Maria deve acompanhar o tempo inteiro, são pessoas que perdem contratos, que deixam de ser contratadas, porque antes da pessoa te contratar, antigamente a gente pedia certidão negativa, pedia para os meninos darem a certidão de alistamento militar, várias documentações. Hoje, gente, os departamentos de RH, eles analisam as suas redes sociais. Então, esse é o efeito administrativo da reputação digital. E por último, que é aquele que o meu escritório também cuida hoje, é o jurídico. Você pode ser processado civil e criminalmente por alguma coisa que você fez, escreveu, falou. E aí entra aqui exatamente o que o Demetrios falou, que é o que eu vejo todo santo dia. A gente usar o hate, a gente fazer postagens com críticas, com opiniões fortes, isso é interessante, é até um fenômeno de comportamento chamado cancelamento programado. Você já posta uma polêmica sabendo que aquilo dá engajamento para você surfar essa onda. Enfim, se você tem um estrategista ao seu lado, você programou. Temos um exemplo muito importante aí nessa última eleição. Temos aí um exemplo grande de uma pessoa que perdeu grandes contratos e ela nem contou todos que ela perdeu, porque tem vários que nem foram ditos. Mas se você tem um escritório de um estrategista em mídias sociais, você faz isso de forma programada e tem muita gente que faz. Mas o cidadão comum, onde eu me incluo, que sou apenas uma pessoa comum, eu preciso ter muito cuidado quando eu sou polêmica, quando eu dou opinião ofensiva, quando eu dou opinião desrespeitosa. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Educação digital é a nossa prioridade, né? Mas aqui a gente está fazendo o nosso papel. Hoje já é uma grande coisa. Exatamente. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Depois de tanta exposição e tanto problema, poderia ter banalizado e a sociedade ido para o lado de que virou comportamento, dane-se que está todo mundo nu se expondo. Mas o meu receio é, com essas novas inteligências artificiais, a gente sabe, tem site, tem softwares, aplicativos que, se você der 15 minutos de uma pessoa falando, acabou. Ela fala o que você quiser. E aí você vem aqueles, acho que um deepfake, ou fakes, que você tira a cabeça de um cara, bota no corpo do outro, e aí você junta com esse dele falando, acabou. A pessoa está nua falando a besteira que você quer que ela fale. Como que a gente vai fazer? Então, vou pedir primeiro para você, como que a gente conseguiria depois provar que não fui eu, vejam, isso é um fake de inteligência artificial, e depois juridicamente? Eu acho que eu não estou capacitada para responder isso. Eu não sei. Você acha que a sociedade estaria apta a... Acho que a gente nem sabe onde isso pode chegar. Eu acho que isso está num processo de evolução, né? Há um ano atrás, quando a gente olhava as primeiras peças feitas por inteligência artificial, a gente já achava, nossa, que legal, né? Que incrível. E hoje, quando a gente olha um ano atrás e vê como já evoluiu em um ano, é assustador. Então, eu digo que eu não tenho hoje competência técnica para te responder isso, porque eu acredito que, obviamente, devem já haver realmente ferramentas que possam estar identificando, porque a gente entra, literalmente, aí eu acredito, numa situação que a lei existe, mas como que você prova que aquilo ali está sendo infringido? Como que você se descobre? E é aquilo que você falou, depois que saiu o teu vídeo... Eu não sei. Já era. E aí pode ser usado juridicamente? para qualquer coisa. Primeiramente, eu queria dizer para vocês, com dor no meu coração, nos resta chorar. Gente, porque assim, inteligência artificial e a tecnologia, elas são fenomenais. Os estudos mais recentes dizem que nós avançamos 10 anos em termos de tecnologia nos 2 anos da pandemia. É incrível? É incrível. Só que as leis, elas não conseguem ser criadas, serem postas em práticas num tempo adequado de você coibir essas coisas. Então, hoje, tem mecanismos... Tem, mas o estrago já está feito. E se vocês soubessem quantos casos que eu já tenho de deepfake nas escolas, onde os adolescentes usam a imagem do coleguinha para produzir nudes e distribuir nos grupos. Eu não preciso aqui ficar me gabando de nada, nem assustar vocês. É que isso está acontecendo. Então,
Por mais que você diga que você não está preparada, Maria, nenhum de nós está. Porque o avanço das tecnologias são tão grandes, os deepfakes são tão perfeitos que a gente se assusta e as medidas judiciais não alcançam. Conto um caso que está acontecendo agora do meu escritório. A minha cliente é da área da cultura, então ela trabalha com as leis de fomento. Rouanet, Aldir Blanc, você fazer captação de recursos lá pelos editais. E ela tem um grande canal no YouTube onde ela dá cursos sobre isso. E aí está rodando um patrocinado no Instagram que, através de deepfake, pegou a imagem, a voz e um pedacinho do conteúdo dela e criou um vídeo falso que vende um curso falso, que quando você clica, te manda para um link que é falso, que se você compra, você não recebe o produto. E presta atenção, eu quero destacar, é um patrocinado, ou seja, a Meta está ganhando dinheiro para veicular. Eu entrei com uma ação para pedir uma liminar para derrubar o link enquanto a Meta se explica. O juiz entende que não pode derrubar porque tem a liberdade de expressão de terceiros. De quem eu pergunto? Do golpista que está veiculando isso? Então, vocês entendem? O judiciário não está nem preparado para acompanhar isso. Isso é o tipo de caso que não tem reparação que vai voltar. Não tem. E esse é um exemplo, por exemplo, que foi especificamente para uma pessoa física, né? A gente tem um exemplo lá na agência jurídica, que eu acabei não falando, eu sou fundadora da Mapa 360. É uma das 20 maiores agências do país hoje em comunicação 360 do país. Tá, então eu estou aqui falando como... O que é comunicação 360? Comunicação 360 é quando você tem todas as disciplinas dentro da agência. Então tem a publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, o marketing digital, marketing de influência, comunicação interna, tráfego, mídia paga, então a gente tem tudo ali. Atende Brasil, né? Atende Brasil e América Latina. Que legal. Isso. E aí a gente tem essa situação e realmente o quanto é grave essa lentidão desse avanço, tá? Nós temos um cliente grande aqui no Brasil que não consegue o selo verificado do Instagram. Já entrou com liminar, já fez de tudo. E é um grande investidor, inclusive, da Meta, em relação a dinheiro que eles colocam ali. Nós estamos falando de um grande grupo hoteleiro, tá? E por que é tão importante para ele ter o selo verificado? Porque por semana a gente derruba pelo menos de 3 a 4 páginas fakes. Exato. É vendendo diárias. Nós recebemos 2, 3 famílias por semana nos empreendimentos que compraram pacotes e hotéis por sites X e chegam lá para se hospedar, aquela reserva não existe. E como que a gente consegue eliminar ou diminuir esse tipo de situação? O selo verificado, ele ajuda muito. E por que é tão lento? Por que é tão lento? A gente já mandou toda a documentação necessária várias vezes para a Meta, e a Meta simplesmente... E aí nós não temos uma legislação, nós não temos órgãos públicos que consigam realmente, efetivamente, agir com rapidez numa situação como essa. E aí eu estou falando de uma situação que a gente vem carregando há 3, 4 anos. Bom, eu vou fazer só um parênteses aqui. Legisladores, vocês que estão tendo acesso a esse conteúdo, eu entendo que tem um processo, mas essa morosidade está fazendo com que a nossa sociedade sofra. A gente está tendo relatos de profissionais que trabalham nisso. E, obviamente, vocês devem conhecer algum amigo ou familiar que está passando por isso. Então, tentem agilizar esse processo, porque a sociedade já precisa disso para ontem. E o que eu ia pedir para você é uma pergunta, tudo bem, mas nós, leigos aqui, não vocês dois, mas nós 3 leigos aqui, como que eu faço para não comprar algo errado? A pessoa não tem o selo, melhor não comprar e tem como tentar verificar? Tem. Bom, acho que a primeira coisa é, gente, não existe, a gente tem um jargão que é clássico, mas todo mundo vai entender, não existe almoço de graça. Não existe, você está comprando um produto que custa R$1.000, está sendo oferecido por 100, 200, ou ele é falsificado, e aí já está errado, porque ele está sendo falsificado, ou ele não existe, ou ele não vai chegar. Tá? Mas assim,
não se sintam, entendeu? Tipo, desprestigiados, porque essa cara moça aqui já comprou malas na internet e espera 2 anos para receber na minha casa, tá? Então, o que a gente aprende com esse tipo de coisa numa situação como essa? Eu falo muito do Reclame Aqui. Então, chegou um anúncio de algo, de um produto que você acha extremamente interessante, você não conhece aquela loja, você nunca ouviu falar, entre no Reclame Aqui e verifique se aquele empreendimento, se aquela empresa existe dentro do Reclame Aqui, qual é a reputação que essa empresa tem dentro do Reclame Aqui. Saia, geralmente esses anúncios pegam a gente nas redes sociais, né? Saia da rede social, procure no site também e verifique se possuem os selos de segurança que geralmente possuem. Esse é um outro ponto. Procure o Reclame Aqui também. E tente falar com aquela empresa por um WhatsApp, por um canal. Pesquisa, gente, não saia passando o cartão à torta direita, porque é ali que está muitas vezes o perigo, tá? Se recentemente tem uma marca de tênis aí que mudou o nome, a Vert, que virou Veja, e aí foi muito interessante. Gente, eu escutei hoje de manhã, e aí eu tô replicando, que o Brasil é o campeão no mundo em golpes cibernéticos, tá? O planeta vem para o Brasil estudar os 2 lados, como fazer os golpes e como bloquear os golpes. Perfeito. Tá? As duas coisas. E aí, voltando para o tênis, eles aproveitaram todo esse processo da troca de nome e esses criminosos criaram um website novo, uma campanha, em que eles estariam vendendo os tênis antigos, porque estava trocando de nome. E o valor realmente era assim, 3 tênis por R$800, sendo que cada um custa, a gente sabe, R$600. Tá. Qual foi a minha primeira premissa? Mesmo trocando de nome, não existe almoço de graça. Vamos pesquisar isso aqui direito? Era golpe. Agora, quantas pessoas caíram? Foi por pouco que eu não passei o cartão de novo. É porque a pessoa, ela enxerga uma forma de levar vantagem, vamos dizer assim, e ela acaba sendo mais forte que ela, né? Por isso que a lei de Gerson é tão forte no nosso país, né, gente? E não assim, eu já caí nesse golpe pelo menos umas 2 vezes, não foi nenhuma vez só. E até o pessoal que está assistindo, né, não se sentir diminuído por isso. Bobo, né? Não, porque o que acontece? Esse pessoal se prepara exaustivamente para isso. Eles utilizam de engenharia social para fazer você cair no golpe deles. Mas assim, fiquem atentos, né? Fiquem atentos a todos os detalhes, todas as dicas de especialistas que estão aqui, estão passando para a gente, que é muito importante. E aí, uma coisa que eu queria perguntar. Tem um golpe que o pessoal ainda cai muito, de escolher síndico por preço. Cara, eles caem nesse golpe toda vez. Gente, fique esperto. Quando não tem almoço grátis, por favor. Eu só queria completar aqui as dicas da Maria Priscila e do Demetrios. Primeiramente, além de tudo que a Maria falou, não comprar direto do link das redes sociais, ir no site oficial, ver o Reclame Aqui, preferencialmente aqueles anúncios em que te pedem para pagar com o Pix, é esse que você não vai pagar. Use sempre o seu cartão de crédito. Por quê? Porque no seu cartão de crédito você tem a opção de cancelar essa compra, de contestar essa compra. Então evite comprar no Pix. Mas tinha um desconto. É por isso que já está dando desconto, porque o Pix é difícil de voltar. Mas o Pix também já tem agora um sistema desenvolvido pelo Banco Central que você pode contestar o Pix quando você se der conta que você sofreu ali um golpe. E além disso, gente, imediatamente caiu no golpe, porque acontece, até eu já caí, todo mundo aqui já caiu, não tem problema. Você toma as medidas imediatas no seu banco, faz um BO, abre um chamado no Bacen e abre uma reclamação no consumidor.gov.br. Tudo isso te ajuda se você precisar avançar em medidas mais extremas para recuperar o prejuízo que você teve. Então, anota é muita dica, mas depois vocês assistem várias vezes para pegar lá e anotar. Vai passando lá várias vezes. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a gente tem muita tecnologia, principalmente com inteligência artificial, né? Para criar avatar, para você fazer várias situações, imagens e tudo mais. E geralmente você entra nessas ferramentas e assim,
É muito bom isso daí. Mas a gente também tem que utilizar com uma certa cautela. E geralmente você faz um cadastro, você tem lá uns 30 dias de teste, né? Você usa a ferramenta, não gosta muito, mas muitas vezes você já criou um avatar lá, os seus dados lá, aí você não gosta dessa ferramenta, você migra para testar outra, né? Então, assim, queria saber dicas em relação a isso, porque, querendo ou não, você está deixando os seus dados aqui, seus dados ali. Quando você vê, você praticamente tem seus dados expostos. Então, praticamente é uma palavra que a gente nem vai mais usar aqui. Eu vou em muitos congressos de direito digital e se tem uma fala que virou um bordão hoje nesse mundo se você ainda não teve os seus dados vazados, amanhã você vai ter. Não tem jeito, gente. Teve um vazamento enorme de dados da Serasa, teve um vazamento enorme de dados do INSS. Então, assim, seus dados já estão expostos, vazados, etc. Mas além desses, a gente doa nossos dados todo dia, porque a gente faz esse cadastro, porque a gente responde os testes engraçadinho, qual sua altura, sua cor favorita. Tudo isso alimenta a engenharia social que o Demetrios falou. Então, a gente não tem como escapar mais disso. Os nossos dados já estão postos. Então, o que eu diria para vocês hoje não é... então eu não preciso mais me preocupar? Lógico que sim, os dados valem petróleo. Mas o que a gente precisa é fortalecer a educação digital, de explicar o que é que isso significa. Sabe por quê? Porque, por exemplo... essa semana, eu li uma matéria ali que no X, o antigo Twitter... O Elon Musk lançou há pouco tempo uma inteligência artificial que chama Grok. E aí ele estava incentivando as pessoas a subirem nessa inteligência artificial os resultados dos seus exames. Raio-X, laudos de MRI, esqueci agora... Enfim, gente, dados médicos. E ele incentivava que as pessoas subissem esses dados lá nessa inteligência artificial para conseguir diagnósticos, para ter uma ajuda. Mas presta atenção, o que isso significa em termos de engenharia social? E para quem não sabe o que significa isso, é a maneira como a tecnologia vai usando o comportamento da sociedade, vai modificando os filtros civilizatórios para ter informações sobre cada um de nós, e assim o mercado e a indústria e os governos terem como nos manipular de forma mais direcionada. Então, quando você sobe seus dados médicos, achando que você vai ter uma inteligência artificial que pode te ajudar num diagnóstico, porque o sistema médico dos Estados Unidos é insuportável. Lá não tem SUS, agradeçam o SUS aqui todos os dias. Só que esses dados ficam registrados lá e o que acontece é que as pessoas pensam assim, mas as farmacêuticas vão aumentar o preço do remédio que eu uso. O plano de saúde pode te recusar, porque aí ele vai saber, mas ela já tem aqui no exame de sangue um colesterol alto, então quando ela ficar mais velha, ela vai ter uma tendência até um diabetes. Os planos de saúde, mas sabe o que as pessoas ainda não se deram conta? É que o mercado de trabalho também vai te recusar, porque eles vão analisar os seus dados de saúde e vai falar, não, eu vou contratar essa pessoa, daqui 2 anos ela tem um infarto aqui, o colesterol altíssimo, entendeu? Então a gente precisa prestar atenção que quando a gente contrata um serviço, que divertido, vou fazer um Funko, sou louca pra fazer um Funko, inclusive sou doida pra ter o Funko do Datena com a cadeira, se alguém... quem puder me... Entre em contato comigo. Manda pra mim que eu sou louca pra ter, mas eu não faço avatar, eu não faço Funko. Há uns anos atrás saiu um aplicativo que vocês vão lembrar no Facebook, que ele te mostrava como que você ficava quando você envelhecia. Gente, eu não fiz, porque eu não quero meus metadados lá e as pessoas falam, paranoica, não é paranoica, é o que você tá falando. A gente vai alimentando com todos os nossos dados diariamente e nós não temos a dimensão do que isso vai ser usado no futuro. Aqui, o Renato falou a questão dos legisladores, que o processo é muito lento. Eu acho que não é só isso. Eu mudei o assunto, mas é que tá conectado. Eu acho que é muito mais uma questão de pedir para o governo, para as entidades, para focar em educação digital. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que toda vez que a gente fala em regulação das mídias, que isso é censura. Então, o que a gente quer é regular para estarmos protegidos e as pessoas acham que isso é censura. Acho que tem que liberar. E aí tá liberado. E é isso que a gente está vivendo hoje. Não temos controle de nada. Até mesmo as ferramentas das plataformas, das redes, elas não funcionam, né?
Você reclama lá, é mesmo que nada. O cara tá te xingando, te agredindo, te expondo. Você reclama, não violou as nossas regras. Tá, sim. É isso. Fazer uma piada, e vou frisar que é uma piada porque depois não entendem, mas a verdade, eu tenho um marca-passo, ponto. A piada é, vazam os dados de que eu passei lá o médico, daqui a... O marca-passo você troca pilha de 8 em 8 anos, no meu caso, depende da pessoa. Mas daqui a 7 anos estou eu recebendo lá golpe dos caras, compre seu marca-passo por 50% de desconto. Troca sua pilha com desconto. Aí eu vou tomar um golpe por ter passado meus dados. Aí você lembra as dicas da Maria Priscila, né? Não tem almoço grátis. Vai direto no site. Vai que tem um marca-passo grátis. Entendeu? Vai que você Ele vai te sorteado. convidar para participar de alguma experiência Não nova, é? né? Alguma coisa assim, bem isso. Mas eu acho que vale a gente voltar para essa história, né? Hoje o nosso comportamento, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. A Cíndia falou bem no começo que a gente posta as coisas porque vai na onda, né? Vai na onda, é o efeito manada, exatamente. E hoje tudo está sendo observado, né? Então, assim, é engraçadinho você fazer piada com o presidente na rede social, é super engraçado, com o prefeito, com o governador, com o passado, com o futuro e tal, não sei o quê. Só que você está sendo observado e controlado a todo tempo, né? Não existe mais aquela história de, tipo, eu tô off, ninguém tá off mais. O que, de uma certa forma, por mais que a gente tenha essa possibilidade de toda essa exposição, o mundo tá muito chato, né? Tá, total. Não poder mais reclamar, né? Não poder mais falar o que a gente pensa. É muito sofrido isso. Sim, tá. É muito sofrido. Quero discordar. É que se você lembra, por exemplo, da década de 80, também a década de 80 foi pesada, mas assim, os comediantes da década de 80, se estivessem vivos hoje, estariam presos. Pegar o Cacete Planeta. Se fosse hoje... Então, gente, mas desculpa, eu vou discordar respeitosamente e sem nenhum juízo de valor, sem ferir suscetibilidade de ninguém. A gente não tinha noção do potencial ofensivo de você fazer piadas racistas, machistas e homofóbicas naquela época, porque nós somos criados numa sociedade machista, sexista, misógina, patriarcal. A gente não tinha a dimensão que isso era ofensivo. Essas piadas, elas eram feitas em casa. O pai fazia esse tipo de piada com o filho, que fazia com a funcionária, que fazia na escola, que reproduzia. A gente não tinha dimensão do que era isso. O mundo está muito chato? Está muito chato na medida em que as coisas tomam dimensões que a gente perde o controle. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa urgentemente entender que os filtros civilizatórios mudaram, a gente evoluiu. Se a gente continuar falando as mesmas ofensas, as mesmas grosserias e ensinando para as nossas crianças que elas podem desrespeitar negros, gays, mulheres, é assim que elas vão continuar crescendo. Eu vou tirar desse contexto. Exato, é que você acabou indo por uma linha... Você é crime. Isso Então, que você gente, está mas as ponderando... pessoas não sabem Então, que isso mas é isso crime. que Elas se manifestam assim, achando que isso é liberdade de Quando a gente expressão. diz que o mundo tá chato, é muito mais fácil a gente acabar levando para essas linhas que eu concordo, que são crimes, tá? E Crime pro se bullying discute, e né? para coisas horrorosas, todas essas que você acabou de destrinchar todas. Mas eu digo, quando a gente em relação às nossas opiniões, que são importantes e que hoje não podem ser ditas, porque se ao serem ditas, podem ser taxadas de A ou B ou C. Hoje é muito difícil você ter pessoas, por exemplo, dentro do meio digital, o qual possa colocar a opinião dentro de uma forma inteira e dentro de uma forma lisa, política. Porque você vai ser escorraçado, seja do lado A ou do lado B, independente. Então, não vamos falar dos crimes especificamente, tá? Porque isso aí eu concordo em gênero, número e grau e não tenho o que dizer. Mas eu tô falando que existem outros assuntos que, devido a esse fervor, a gente não consegue mais explorar, a gente não Quando a consegue sua mais opinião discutir. não é da maioria, você é linchado. Então, gente, de novo, quero discordar, com todo respeito. Sabe o que acontece? É que antes a gente falava para pequenos grupos, eram poucas pessoas que tinham um acesso na televisão de alcançar milhões de pessoas e essas pessoas se poupavam,
porque o dinheiro não valia a pena você expor. Só que hoje eu dou a minha opinião política no meu perfilzinho micro e eu vou sofrer o que você está falando. Mas eu não... De novo, gente, com todo respeito, eu não acho que o mundo tá chato. Só que agora eu tenho enfrentamento e eu tenho que lidar com isso. Então a gente precisa aprender a se posicionar sem ofender suscetibilidades. Mas ofende, independente do que for, vai ofender. Ofende, mas e vai fazer com que a gente tenha vozes caladas, que é o que eu sinto hoje. E eu vou dar um exemplo, tá? Recentemente eu fiz uma postagem, quem me acompanha sabe, eu faço postagens diárias no meu Instagram. E recentemente, sei lá, umas 3 semanas eu fiz uma postagem de algo que nós síndicos sofremos muito, né? Da falsa ideia que alguns moradores têm hoje ainda de que o síndico é um funcionário do condomínio. Então eu fiz uma postagem bem divertida, utilizei inteligência artificial e coloquei lá: síndico não é funcionário de moradores nem de conselho, algo nesse sentido. De repente eu vi uma pergunta lá: ah, não é? Então também não tem que tirar férias. Aí eu virei e falei assim: poxa, do que ele está falando? Veio um outro comentário, não entendi a postagem, explique melhor. Eu falei: gente, peraí, isso daí é hater profissional querendo causar na postagem dos outros, né, para ver se consegue atrair palco para si. É disso que eu tô falando. Ai, perdão, gente, eu sei que eu vou sair daqui taxada de chata. Mas nesses 2 comentários que você falou, eu não vi nada de hater. Não. É porque, assim, a pessoa... eu não entendi. Gente, é o que mais acontece. As pessoas não entendem, elas não sabem mais ler, elas não sabem interpretar texto, e as pessoas não entendem mais os conceitos de ironia, sarcasmo e deboche. Não existe. Exato. Agora, por outro lado, complementando o que a Maria falou, porque ela falou: a gente vai ter nossas opiniões silenciadas. Não vamos. O que a gente precisa é se expressar melhor e entender que não vamos agradar a maioria. As pessoas vão pensar diferente de nós. E ali, você, nesse papel de ter esse espaço para dar a sua opinião, é aonde você explora e ensina, né? Você explica pro cara: você não entendeu? Olha, então é assim, assim. Sim. Ah, não tem que tirar férias? Aí você explica. Eu sei que é cansativo. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço. Eu vou nos lugares ensinar para as pessoas, pra gente não ser silenciados, porque nós não precisamos. Mantenha a sua posição política se você se sustenta, se é no que você acredita. Mas saiba que vão te contestar. Só lembrando que alguns comentários é melhor a gente nem seguir a trilha, senão... Vamos falar de impulsionamento de repúdio. Isso. É um fenômeno de comportamento em que, quando você sofre um cancelamento, você deu sua opinião, por exemplo, e aí você tá tomando um monte de hate ali. Se você alimentar a manada dos hates, exatamente, você dá audiência para eles. Gente, a pessoa te ofendeu, te desrespeitou, bloqueia. Quem ama, bloqueia. Vocês lembram? Tinha essa? Então, bloqueia. É sua rede, é seu direito. Se você está com preguiça de elaborar a resposta para a pessoa, se o seu perfil não é institucional, pelo amor de Deus, a Maria explica para vocês. Se você é só um cidadão comum, não lide com os hates, mas principalmente não impulsiona isso. Não dá mais audiência para essa pessoa, não dá mais visibilidade. Se a pessoa te fala uma ofensa, se ela está só cavando ali para não posso bloquear porque eu sou o síndico do condomínio. Silencia. Apaga o comentário. Você não é obrigado a ter pessoas ofendendo, desrespeitando o tom. A gente precisa ser dono do nosso espaço. Quando você é um perfil institucional, funciona de outro jeito. Às vezes você precisa responder com mais paciência, responder com mais calma. Aí você contrata a agência da Maria, que é especializada a te orientar sobre isso. Mas só que a gente não pode ficar impulsionando e a gente também não pode ter medo do cancelamento, porque senão a gente não vive mais. Ô Maria, aproveitando essa fala dela, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho também nessa questão, porque no nosso mercado de síndico isso é muito empírico, né? Então o pessoal ele tem uma rede social dele que ele já usa pessoal e ele começa a postar as questões do trabalho e começa a se misturar com as questões pessoais. Então
se pudesse falar um pouco também da sua orientação para isso, de como você trabalha isso com as empresas e com os profissionais, eu acho que é interessante para o pessoal aprender um pouco também, né? Não, com certeza. A gente, lá como mapa, a gente acaba não atuando muito com pessoa física, né? Nossa atuação hoje 100% é pessoa jurídica. E isso faz com que a gente tenha um procedimento e uma atuação focada muito na empresa. Quando a gente olha para o outro âmbito, e aí eu vou falar como profissional, no meu caso especificamente, né? O meu perfil hoje ele é um perfil híbrido. E eu acho que quando você olha para o profissional síndico, tem que cada um olhar para o seu trabalho e identificar o que a pessoa realmente quer. Se ela tem aptidão e se ela quer expor a vida dela pessoal, esse é o objetivo dela, equilibra. Faz um processo, um equilíbrio e vai trabalhando a rede social. Não, ele usa a rede social específica para mostrar o trabalho, alavancar serviços, tira totalmente o lado pessoal. É possível ter duas redes, faz uma pessoal fechada, né, uma rede fechada, pessoal, para os amigos, para a família, e aí ter aquele perfil aberto, que é aquele perfil que ele vai estar realmente expondo o trabalho dele. Então vai muito de pessoa a pessoa. Caso a caso, não tem uma regra. O meu, ele é híbrido, tá? Eu não consigo separar o que é profissional do que é... Porque eu tô trabalhando até quando eu tô no pessoal. Isso. E o meu pessoal tá muito dentro do meu profissional. Então, acaba sendo esse processo híbrido. Mas eu conheço muita gente que separa totalmente. Mas aí tem que pensar também no que a Cíndia falou, né? De que você colocando questões pessoais e opiniões pessoais e posicionamentos Você vai estar pessoais, sujeito. você está Impossível. sujeito a... A primeira, aí fica... Lembra quando eu falei da política da boa vizinhança? Então, é o que eu deixo aqui de recado para quem usa suas redes sociais de uma forma híbrida ou profissional. Infelizmente, a gente vive realmente um momento bem polarizado e a minha sugestão é que cale-se, literalmente, trabalhe o seu produto, aquilo que você acredita como profissional, deixa as polêmicas de fora, porque você só vai ganhar com isso. Trazer Perfeito. polêmica para dentro da plataforma nesse momento é trazer sarna para se coçar. Vai ser. Você vai perder metade ou vai ganhar metade. Hein? As duas coisas é difícil. Você não vai ter, esquece. Perfeito. Eu concordo totalmente. Gente, Meu perfil vai é ter. híbrido e é isso, tá? Sem ficar cavando polêmica ali. Não tem como. exatamente. Tem como. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que 1 hora de programa é pouco. Eu ia perguntar agora como que elas poderiam ajudar Uhum. para o síndico que quer melhorar o perfil dele, perfil que eu digo toda a parte de mídia, Uhum. mas eu acho que não daria tempo. Simples, já fica o convite aqui para um outro programa mais focado nessa assessoria, né? Não só para síndicos, mas para outros profissionais, né? Que de repente tenham interesse nisso daí. Se quiser talvez entrar em contato agora. Não, a gente já vai passar o contato A gente delas consegue? daqui a pouco. Mas Daqui a pouco. Gente, assim, a gente está chegando nos momentos finais, tá? E a gente sempre pede para vocês passarem um contato onde o pessoal encontre vocês, né? E deixem uma mensagem final para quem está assistindo, né? Que vocês pensem que seja assim perfeito para esse papo que a gente está tendo e esse momento assim dessa turbulência digital que todos passam diariamente. Cíndia, se você puder começar. Eu queria dizer para vocês que nós estamos sendo vistos todos os dias. A gente tem que realmente escolher que brigas a gente vai comprar, que batalhas a gente vai enfrentar e como é que a gente pode usar toda a parte da tecnologia e todo o espaço que as redes sociais nos trouxeram de forma inteligente, porque nós somos eternamente responsáveis por aquilo que compartilhamos. Eu tô em todas as redes sociais, @CíndiaRM, e eu faço esse trabalho de orientação nas escolas, nas empresas, nos escritórios, para a gente entender comportamento e reputação digital. Me procurem lá, mandem um oi para mim na DM. Maria Priscila, por favor. Difícil, né? É um assunto tão gostoso, tanta coisa para falar, né? Mas, assim, eu acho que a dica que eu deixaria para quem está nas redes sociais e para quem vai usar realmente as redes sociais a trabalho é investir um tempinho, tá? Investir um tempinho para se planejar, para produzir esse conteúdo,
fazer com regularidade, frequência e sequência, já que você vai ter que se expor, já que você vai ter que estar ali levando a sua mensagem, que seja uma mensagem de qualidade. Peça ajuda para o marido, para a esposa, para o filho, para gravar, fazer um material, não tenha vergonha, porque é importante e isso pode te ajudar muito no teu trabalho do dia a dia. Bom, quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que a gente faz dentro do marketing de influência e do marketing como um todo, eu estou no Instagram, Maria Priscila Mapa, é o @Maria Priscila Mapa. Só isso. Obrigada. Legal, legal. Bom, é isso, né? Termina agora mais um programa Mais Que Condomínios, com esse assunto que vai deixar saudade com certeza. E agora é hora do jabá. Dá uma curtida, comenta, compartilha. E eu não posso deixar de lembrar do nosso patrocinador master, a Repinte. Dá uma procurada neles que você não vai se arrepender. Mais Que Condomínios, toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. Até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.